Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Governo, organização do Instituto Bertol, em sociedade com a Russell Bedford, o qual, você sabe, eu tenho a honra de ser sócio, bem como também o host deste podcast. Pessoal, a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul, lembrando que o podcast é transmitido e também gravado no nosso estúdio em Santa Catarina, então por isso que eu reforço, quando estou no Rio Grande do Sul, estou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Hoje, em específico, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, a gente está passando por um evento internacional, acredito que um dos maiores do sul do país, que é o Health Meeting, trata de inovação e business no mercado da saúde. Então, papo de governo, saúde, nada melhor que trazer aqui um vereador que está indo para o terceiro mandato do sul, extremo sul do nosso estado, Rafael Amaral. Obrigado. Eu sei que a tua bandeira da saúde eu quero entender um pouco melhor, porque tem tantas bandeiras do mercado da indústria, agronegócio, e a saúde parece que está intrínseca, mas não está. Então, parabéns, primeiramente, pelo seu trabalho e obrigado aí por conciliar a tua agenda. Eu sei que tu veio para o evento, está bem corrido, é embaixador do evento e dá aqui a honra e o prestígio de participar do nosso podcast. Bom, William, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Nos conhecemos no evento, o evento que é o maior evento de gestão de saúde do sul do Brasil. Né? E eu fico feliz quando vejo um jovem assim, que é um empresário, que é um empreendedor, que faz gestão, entende de gestão, isso é extremamente importante. O Rio Grande do Sul e o Brasil precisam de gestores. Eu acredito que quanto mais gestão, mais o Brasil vai dar certo. E falando nisso, Rafael, você também tem atividade como diretor institucional do Hospital Santa Casa de Bagé, o que faz com que você tenha muita autoridade. Então, até te devolvo o elogio, porque quando a gente assume uma atividade, a gente tem que ter propriedade, tem que ter autoridade naquilo. Então, quando você, como vereador, e aqui certificado, já reeleito, indo para o terceiro mandato, você não simplesmente tem a bandeira da saúde por si só, porque você já vivencia isso. Como que é para ti ter essa bandeira? Como que é para ti conciliar essas atividades, né? E ser embaixador também do evento e tratar sobre a saúde por este lado do balcão que você conhece, não só o legislativo, mas também tecnicamente a questão da saúde. Bom, e o importante é que assim, a política não pode ser profissão. A política não pode ser profissão do político. Eu tenho minha profissão, né? Trabalhei muito, estudei muito, fiz mestrado, doutoramento, para poder me especializar em Coimbra, meu doutoramento. E isso me ajudou a viver um pouco fora do Brasil e entender melhor como funciona o mundo, não só na saúde, mas na educação, na economia. E desde que eu estou na política, eu nunca deixei de estudar. Eu tenho uma carreira na área da gestão, profissionalizei nisso, mas a política não é minha profissão. E isso me dá uma liberdade de fazer o que eu acredito. Não sou refém de nenhum governo, voto o que eu acho importante, lá em Pelotas eu sou independente, voto em coisas boas, e o que eu acho ruim eu vou questionar com dados estatísticos científicos. Né? E eu aprendi uma coisa, tu pode ter tudo na vida. As pessoas que nos assistem agora aí, pode ter carro importado, pode ter casa em Punta del Este, tu pode ter casa em Ibiza, tu pode ter iate, tu pode ter helicóptero, tu pode ter avião, mas se não tiver saúde, tu não tem nada. Essa é a verdade. Tu pode ter tudo na vida, mas se não tiver saúde, tu não tem nada. E a saúde é o nosso bem maior. E eu, como gestor, e a minha bandeira principal no meu mandato, que eu digo que é 90% saúde e 10% desenvolvimento, porque, quer ter um emprego, importante, mas se não tiver saúde, não ter as condições de trabalhar. Só que o Rio Grande do Sul é uma situação difícil. Eu vou dizer a metade sul do estado, que é a minha região. E eu fico muito honrado de ter sido convidado pela maior feira de saúde do sul do Brasil para ser um dos embaixadores da feira. Eu estou lá em Pelotas, eu estou lá na metade sul, extremo sul, quase fronteira com o Uruguai. E ser lembrado para uma feira que é internacional. Uma feira internacional. Né? Em 2025 esteve lá o vice-governador Gabriel. Já estamos com visitas para fora do continente americano, latino-americano, para visitar a Europa, a Ásia, para trazer novos empreendimentos do setor da saúde para o Rio Grande do Sul. Foi uma reunião muito importante com o vice-governador Gabriel, ele entendeu a importância da feira. E eu estou lá em Pelotas, e eu sou gestor lá em Bagé, fronteira com o Uruguai, e as pessoas lembraram do nosso trabalho.
A Santa Casa de Bagé, eu faço parte de um grande time, né? Nós temos um provedor, que é um médico pesquisador internacional reconhecido, o Dr. Carlos Eduardo. Temos o meu colega diretor administrativo, que é o Raul Valando. Tem a diretora técnica, a doutora Terezinha, uma médica fantástica, que ganhou um prêmio no tempo do Covid, porque não abandonou o hospital, vivia 24 horas no hospital junto com a sua equipe. E eu sou diretor de relações institucionais. Nós montamos um grande time. Hoje, Bagé é a referência no tratamento do câncer no sul do Rio Grande do Sul. O maior centro obstétrico da metade sul do estado fica em Bagé. Então nós somos referências em vários serviços, mas porque trabalhamos com gestão. E fazer gestão no sul, no SUS, é o maior desafio que eu posso dizer na vida. Porque uma coisa é fazer gestão também em Porto Alegre, Que ainda assim tem suas dificuldades. tem suas dificuldades. Mesmo estando na capital, como qualquer outra capital, tem suas dificuldades. Mas o sul aqui, para entender, tem um deslocamento muito maior. Né? Até uma questão de desenvolvimento. Tu pega a região sul do estado, né? Tem algumas áreas que são menos desenvolvidas. Então, é aquilo que você falou. Ser lembrado de lá, trabalhar para a saúde lá, tem uma distância considerável. Não é só uma questão territorial. Nós pegarmos aí as regiões mais desenvolvidas, metade sul do estado é menos desenvolvida, né? Historicamente. E uma coisa eu digo, fazer gestão em Porto Alegre. 2h30 eu levo de Pelotas a Bagé. 2h30 eu faço toda a região metropolitana de bicicleta. Nós, 2h30 é Bagé. Daí de Bagé a Porto Alegre são 6 horas. Então é um grande desafio fazer gestão no interior. E as pessoas que nos escutam aqui, gestores de saúde, sabem. Fazer gestão em Caxias é uma situação difícil, mas economicamente uma região que tem dinheiro, as pessoas têm, na grande maioria, plano de saúde, têm condições de pagar um privado e um percentual. Pegamos Porto Alegre, é uma região mais assistida, tem mais empregos, mas estamos falando da metade do sul do estado. A região menos desenvolvida historicamente no Rio Grande do Sul. E lá fazer gestão, como é uma comunidade carente, pessoas que nosso trabalho mostrou, pessoas com 65 anos, 70 anos, que nunca viram um médico na sua frente, pessoas que nunca tiveram uma consulta médica, pessoas que não têm acesso. Estou falando de Pelotas isso, né? Nós temos um trabalho social muito bonito, as nossas enfermeiras aqui, a Dai e a Thaís coordenam esse trabalho, e nós atendemos nós temos vamos entrar nesse assunto, né? Mas temos um trabalho social muito importante que ajuda as pessoas lá a ponto onde a saúde não chega. Mas eu digo Como, né? Como que se idealiza isso? Levar a saúde aonde não chega o Estado, digamos. Né? Porque Pelotas, lembrando que é uma cidade universitária, uma cidade grande, né? 2 faculdades grandes de medicina. E mesmo assim tem suas dificuldades. Né? E como que veio, como que vocês levam a saúde para essas pessoas que são tão desassistidas, né? E por uma iniciativa assim do teu governo, da tua situação, né? Como é que vocês trabalham com isso e como é que vocês conseguem conduzir isso no dia a dia? Porque acredito que, como uma pessoa que se coloca à disposição da sociedade, né? Como é o cargo do vereador, naturalmente existe cobrança por questões básicas, né? A gente fala de saneamento e dentre tantas coisas, mas a saúde principalmente. E você tendo a bandeira da saúde, eu acredito que deve ter uma sobrecarga sobre a tua pessoa, sobre soluções que envolvem a saúde, apesar de ser uma pessoa só. Mas da tua parte, do teu quadrado, né, o que tu consegue fazer hoje para retribuir a confiança dos eleitores e da sociedade de Pelotas? Eu tenho o maior orgulho, sim. São 21 vereadores, 350 mil habitantes, quase Pelotas. Eu tenho muito orgulho de ser vereador da minha cidade. E eu represento o setor de saúde, né, os nossos 4 hospitais filantrôpicos, nós temos 2 privados, e nós trabalhamos fortemente o setor. Primeiro, fazer as pessoas entenderem que saúde é um setor. Podemos entrar nesse tema que é bem complexo. Mas eu, graças a Deus, pelo meu trabalho, tenho condições financeiras de ajudar a sustentar minha família, meus filhos, ajudar meus pais. E eu tinha um sonho de ter um ônibus, um consultório médico. E aí eu comprei um ônibus bom, equipamos, transformamos ele no consultório médico, na parte de trás. E nós levamos saúde onde ela realmente não chega. E aí eu digo assim, se tu pegar da Prefeitura Municipal de Pelotas, que fica no centro, e tu caminhares a pé, 15 minutos,
pro norte da cidade, tu vai chegar numa região onde a saúde não chega. Tô falando de Pelotas. Eu te levo em lugares em Pelotas, apesar dos grandes prédios lindos, maravilhosos, cultura, mas assim, o maior patrimônio de uma cidade não são os prédios, são as pessoas. Eu acredito fielmente nisso. E nós, com a nossa equipe, montamos esse trabalho que é inovador no Brasil. Nós somos o único vereador no Brasil que tem um ônibus, tem um consultório médico custeado por nós, pelo nosso salário, pelo meu salário. Não tem nenhuma ajuda. É isso, eu ia perguntar, né? Como é que funciona, como é que roda esse combustível desse ônibus, como é que as pessoas conseguem acessar ele para ter acesso às soluções que tem de saúde dentro dele. Como é que, assim, eu te pergunto, de fato, a gente não tinha conversado sobre isso, né? Só sabia a questão que existia um ônibus, mas não de como que ele funcionava. Se puder explicar do básico, assim, ó, por que tem um ônibus a gente entendeu? Porque 15 minutos a pé, tu já vê que tem lugares que não tem. Então, da onde saiu a ideia, né? Entendemos. Mas como que faz para acessar esse ônibus? Né? Como que tu seleciona em qual lugar que você vai? E como que tu abastece esse ônibus? Seja ele de diesel, né? Seja ele, né, com os insumos que precisa, né? Se tem algum incentivo público ou não, se tem parcerias privadas, como é que funciona isso? Não, tu foi perfeito, né? Mostra que tens uma visão de gestão. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam em gestão. Eu fico isso na gestão das crianças da pré-escola. Como funciona, né, Ló? A parte mais difícil da saúde não é tu construir, né? É tu custear. Sim, construir uma UPA, que maravilha, tá? E o custeio da UPA. Construir uma nova ala, e o custeio daquela. Nós construímos um consultório médico ambulante num ônibus. Quanto custa o ônibus? Quanto custa para fazer isso no ônibus? Quanto custa para manter a nossa equipe trabalhando? Quanto custa o diesel? Quanto custa o motorista? Quanto custa os medicamentos? Muitos dos nossos pacientes, eles chegam lá, o médico atende, faz a triagem para as enfermeiras, o médico atende, né? Um dos médicos, eu tive a sorte dela, o azar, a minha esposa é médica, a doutora Carinhela, né? Amaral, e um dos dias ela atende conosco. E ela, mesmo sendo médica, nunca tinha visto de perto assim, uma realidade tão triste como é atender as comunidades mais carentes mesmo. Carentes de as pessoas terem dificuldades de comida. Mas, Rafael, tem bolsa isso, tem bolsa aquilo. As pessoas não têm documento. Pessoas que nunca viram por 62 anos, lembro do último, de vários casos, mas isso eu nunca vi um médico na minha frente. Estou dizendo da cidade de Pelotas, estou dizendo da zona rural, estou dizendo do Nordeste, não estou dizendo da região amazônica, estou dizendo de... Pelotas alguém gastar muito diesel. Próximo... Aí é 3 minutos a pé, 3 minutos de carro, entendeu? Dessa região que é uma das que a gente atende. Só que nós chegamos lá com ônibus e eu não... Aí daqui a pouco você... mas eu vou ajudar o vereador com... Eu não peço nada a ninguém. Eu não peço nada para ninguém, eu não peço um auxílio combustível, eu não peço daqui a pouco queimou uma lâmpada, um mecânico para ajudar, porque o ônibus estraga, ele roda muito. Eu não peço nada para ninguém. É pago pelo meu salário. Né? Deus é muito bom comigo, acredito muito em Deus, e Deus me dá condições de trabalho cada vez mais, e o meu salário da Câmara é para custear isso. E de vez em quando eu tiro. Parabéns. E a minha mulher fica louca, não sabe muitas vezes, mas ela sabe que eu tiro do meu salário de profissional para alocar no ônibus, né? Porque qualquer coisinha que estaria no ônibus aí é 6 mil. Então, volta e meia eu tiro do meu salário profissional para custear o ônibus. Nós estamos aí lançando em breve um atendimento. Vou lançar aí, de primeira mão aqui. Nós estamos lançando uma ambulância, tá? Que vai ter atendimento para a comunidade carente, para fazer o transporte, porque as pessoas dão alta no hospital, você não tem que estar casa, vai de ônibus. Vai pegar como? Uma van? Pega um Uber, com que dinheiro? É que as pessoas não se dão por conta, e eu consigo entender isso, as pessoas vivem cada vez mais no mundo digital. E acham que todo mundo tem internet, que todo mundo tem Netflix, que todo mundo vive com ar-condicionado, que todo mundo tem um iPhone. O mundo real não é esse. O mundo que a gente vê de perto tem que ter coragem para ver, e alguns médicos que atendem conosco, eles veem de perto essa realidade e se apavoram. São voluntários? Alguns a gente paga a hora médica, como são parceiros, entendeu? Se a gente cobra um preço menor, mas de voluntários tenho 2, né? Mas não esquece que nós trabalhamos de segunda a sábado. E a gente, do domingo, daqui a pouco deu um dia, choveu no meio da semana, aí nós temos o quê? Mutirão. Nós levamos assessoria jurídica,
nós levamos pedagogos, nós levamos cama elástica, brinquedo inflável, as crianças nunca viram, tem crianças que nunca viram, né? Levamos pipoca, algodão doce, e aí aqui a Dai e a Thaís fazem um trabalho fantástico, que é o trabalho que teria que ser muito importante, principalmente nas prefeituras, que é o trabalho de prevenção, né? Com as famílias, né? Coisa simples, lavar as mãos. Aí as crianças, junto com os pedagogos, fazem um trabalho de pintar. O que tem que fazer primeiro? Aí e vai lavar as mãos. Como se faz para comer frutas? Então, é um trabalho básico, pedagógico, mas tu cria uma nova geração. E também, tem jovens aí, eu sou lutador de jiu-jitsu há 11 anos. Tá? E é uma coisa fantástica na minha vida. Mudou muito a minha vida ajudar o equilíbrio. E tem colegas meus que nunca mediram pressão. Nunca mediram pressão. Tem pessoas que nunca fizeram um teste de glicose. Né? Isso tem um custo. E essa turma aqui, essas duas meninas, fazem todo esse trabalho de prevenção, indo atender a casa das pessoas. Ah, mas tem lá o programa da saúde, da família, blá, blá. Mas não chega. Demora muito até chegar. E aí, como tu faz? Eu tenho um caso agora de um senhor que está acamado. Então, além do ônibus, as tuas colegas, elas vão de forma independente também dar esse apoio. Dar esse apoio na família das pessoas e na casa das pessoas. Totalmente gratuito. Não se paga nada. Mas aí dias atrás... E pro ônibus também não. Não tá. Para acessar o ônibus, paga o acesso, não é pagar os serviços ali. Nada. Você paga consultas. Nada. Uma consulta hoje aí privada é R$200. Sei, lá é gratuita. E volta e meia eu consigo uma doação de alguém, assim, uma pessoa que vou ajudar. Pega uns medicamentos de amostra grátis, né? Principalmente os médicos recebem, porque os pacientes chegam lá, tem que tomar um medicamento, um antibiótico. Gente, eles não têm dinheiro para comprar antibiótico. Eles não têm dinheiro para comprar antibiótico. Não tem dinheiro para comprar um medicamento. Então, volta e meia a gente consegue ter acesso de dar esse medicamento e também, volta e meia, naturalmente, a gente paga os exames. Porque assim, como é que tá? A dona senhora precisa fazer uma... O que a gente vai fazer? Vai entrar na fila do SUS? Nós temos em Pelotas 60 mil pessoas na fila do SUS. São 347 mil habitantes. Então, e é isso a nossa live. E isso nos faz um bem. Dizem, mas Rafael, eleitoralmente isso é fantástico. Gente, o pessoal que a gente atende, eu posso te garantir que a grande maioria não tem título. Agora, com a situação da Covid, o Brasil se deu de cara com pessoas que existiam que não tinham CPF. Só que isso nós já vimos muito antes da Covid. Pessoas que não tinham CPF. Pessoas que não tinham título. E tu pensa, mas como é que isso existia? Existia, a Covid escancarou isso a nível nacional. Pessoas que não tinham seu CPF. Nasceram e não tinham um documento. Mas como é que vivem? Sobrevivem. Eu estou falando de Pelotas, mas esse meu discurso cabe para Porto Alegre, para Canoas, entendeu? Para todos os lugares do Brasil. E depois que a gente começou esse trabalho, para mim, principalmente, para quem trabalha conosco, é algo assim apaixonante. Sabe? É apaixonante. Só que saúde tem um problema aqui. Na fila política, a gente fez uma pesquisa em Pelotas, tá? A saúde é a 5ª prioridade do pelotense. A 5ª. Tem coisas mais importantes para o pelotense do que a saúde, que são as festas, o carnaval. Mas isso eu estou dizendo que cabe também, que essa mesma pesquisa que nós fizemos vai ser em Porto Alegre, vai ser em Canoas, vai ser em Santa Maria. Porque a saúde, infelizmente, 95% da população brasileira só lembra que é importante quando precisa. Quando ela precisa da saúde é que ela vê que é importante. Mas quando é o amigo que está com câncer e não consegue uma consulta, quando é o vizinho, ele fica até chateado, não consegue uma consulta, está sofrendo. Mas ele não consegue entender a importância até ser com ele, até ser com o filho dele, até ser com a mãe dele. Isso eu escuto todo dia. Todo dia. Lá nós temos um PS lá em Pelotas, um pronto-socorro que atende a região, mas é municipal e é um caos. E eu posso dizer que é um caos porque eu já venho denunciando há muitos anos e agora na quinta-feira passada tivemos o encerramento antes da votação e eu presidi a CPI do pronto-socorro.
Eu presidi uma CPI municipal, onde eu fui ameaçado de morte. Eu e minha família, ameaçado de morte porque estava investigando uma CPI que em 2023 escancarou 8.503.000 reais de contas inconsistentes. O Ministério Público já indicou o ex-diretor administrativo, no mês 4 meses de 2024, a 258 mil reais de desvios, que esses desvios foram para a casa dele, para a casa do pai e para a igreja que ele pertencia. Isso aí, não vi isso na mídia a nível estadual. Ficou só em Pelotas. Você sabe que a saúde, de fato, a gente concorda nisso, e agora eu falo em termos institucionais e empresariais, é um setor. Tanto que a Russell, a gente tem a Russell Ab, Russell Techs, Russell Sports e a Russell Saúde, devido à demanda que acaba tendo muito particular deste segmento. Porque uma coisa é você fazer uma consultoria para uma indústria, para uma área de soja, enfim, para um time de futebol. Outra coisa é a particularidade da saúde, que tem um órgão regulador, que tem a ANS, né, enfim, que cuida também dos planos de saúde. Então tem muitas particularidades. E, de fato, infelizmente, como nós somos uma rede de auditoria, dentre outros serviços, mas a auditoria é o que predomina, nosso core, a gente acaba sendo acionado, inclusive para o mercado governamental, sejam municípios, estado, enfim, parte federal, para validar questões que envolvem a saúde. E quando nós somos contratados por instituições de saúde, por hospitais, e a gente vai fazer uma validação da sua contabilidade, seja por exigência da INSS ou não, é uma coisa. Por outro lado, não foi uma nem duas, faz parte do nosso serviço também ser contratado por municípios. E aí a Russell é uma empresa a nível internacional, mas eu estou me limitando aqui ao nosso país, ao Brasil, nível nacional. Também somos contratados para validar, né, repasses, né, do SUS e algumas outras coisas. E é assustador isso aqui que o Rafael está falando na questão particular da região, né, nós não temos nenhum tipo de acesso, mas o que eu estou dizendo para vocês agora aqui é a nível nacional. O que tem de pessoas que fazem 200 exames um dia para uma pessoa só. Então, assim, não precisa nem ser nenhum especialista. É claro que quando a gente vai para um nível de auditoria assim, a gente chama inclusive de auditoria médica, em alguns casos, para validar laudos, quantidade de exames que é possível fazer por paciente por dia, é bem assustadora a forma de como não é olhado, né, para este segmento, porque são alguns casos que acabam sendo na mídia, que a gente falou, esse caso nem saiu. Né? Então, assim, o quanto que a saúde é prejudicado, né, seja por desvios, por uma conduta, e isso reflete no que você comentou. Enquanto o município tratar a saúde como a quinta maior importância, né, da sua região, dificilmente a gente vai conseguir combater tudo isso. E aí eu te faço uma pergunta: como que na tua posição, hoje eleito para o legislativo, consegue diferenciar, né, ou priorizar quais são as suas atividades mais importantes? Porque no legislativo a gente tem um papel muito grande da parte de fiscalização, né, da parte de regulamentação das leis municipais, para que se coíba e para que também se traga retrus. Né? Eu vi um stories hoje do vereador, estava na Assembleia, buscando recursos para a saúde, né, de Pelotas. Te parabenizo por conseguir conciliar tantas atividades para fazer isso. Por outro lado, você também tem essa atuação mais objetiva, né, mais presencial, que tu acaba abdicando da força do Estado e vai com ônibus, né, para a rua. Como que tu faz para conciliar isso? Né? Porque muitos políticos não o fazem o primeiro estágio, que é a preocupação puramente com a fiscalização que envolve a saúde. E aí eu estou falando, de vezes lá, estou falando de vereadores, né, ou até mesmo de executivo de prefeitos. Não priorizam a saúde. Por outro lado,
você além de priorizar para os seus mandatos, que você comentou, 90-10, você ainda faz a questão de se arremangar e ir para a rua. O que tu vê hoje, essa linha tênue, do que é mais importante? É a parte, né, do chapéu do legislativo, a parte, né, do teu profissional, que você faz esse voluntariado? Como que você divide, né, o que é mais relevante, o que é a tua sociedade em si, no caso Pelotas, precisa mais neste momento? Eu vejo assim, a minha vida... eu tenho uma empresa de gestão, né, que é essa assessoria para outros hospitais, outras clínicas também de Santa Catarina. Mas eu posso te garantir que 90% dos meus problemas não são a saúde, não são gestão. Fazer gestão de verdade é difícil, tem que dar trabalho, muito trabalho. Mas os 90% dos meus problemas não é os hospitais, não é a minha empresa, é a política. É o meu telefone que não para. E não para mesmo. Mas lá eu tenho um lema de vida que as pessoas que estavam comigo entram nesse parafuso que depois eu não vou dizer mais, né? Que é o chamado Nós Nunca Paramos. Nós nunca paramos. E isso não é frase e nem discurso. Nós somos assim. Então, aqueles que trabalham comigo, eles acabam vivendo isso, de trabalhar todo o tempo. Mas, Rafael, tu não tem prazer? Eu gosto de morar minha casa é no Laranjal, tá vendo? Na praia. Gosto de pescar? Não, vou pescar com meu filho, com a minha família e tal. Mas eu tenho o maior prazer em trabalhar. Eu sou um cara que estar atendendo com o meu ônibus a comunidade, fazendo com as pessoas, olhando nos olhos dela e escutando e tentando entender me faz muito bem. O estar dentro do hospital me faz muito bem. O estar ajudando as pessoas me faz muito bem. Estar trabalhando com a minha empresa e consultoria me faz muito bem. Mas eu digo uma coisa para ti extremamente importante, assim. Eu sou um parlamentar que só apontar, o cara é fiscalizador, o cara fiscaliza, tá, mas qual a solução? Né? Todo mundo fala de ideias. Eu tenho ideias, mas ninguém fala de dinheiro. O que eu digo com isso? Eu tenho ideias, tá, mas quanto é que custa essa ideia? Como é que faz para implementar essa ideia? O que falar é fácil, né? O discurso fácil, falar porque não pagar e fala, mas é verdade. Falar é muito fácil. Fazer, executar, fazer as coisas chegarem na ponta é muito difícil. Então eu sou um parlamentar que eu não vou estar lá batendo boca, dando discursos para inglês ver e fiscalizando até na porta. Não, eu preciso ajudar a construir a solução. Agora ganhou um novo governo, não sou alinhado diretamente a eles, mas eu me botei à disposição do novo prefeito. Cara, estou à disposição para conversar. Hoje nós necessitamos fazer simplicidades básicas de saúde para atender até meia-noite. Por que até meia-noite? Porque o cara do comércio, se ele sair um dia de tarde para trabalhar, o chefe dele até dá um dia. Na outra semana ele vai pedir de novo porque ele está com dor. O chefe vai dar um segundo dia. No terceiro ele vai querer mandar ele embora. E ele com medo de perder o emprego, sustenta a família dele, ele vai aguentar a dor. E quando vê uma coisa que era pequena, que ia ser curado lá atrás, está um câncer enorme e perde a vida em um mês. Casos que a gente acompanha. Então, atender as unidades básicas de saúde lá em Pelotas, eu vejo a ideia é linkar 5, e dessas 5 até meia-noite eu faço uma prevenção com esse paciente. Eu faço o paciente buscar ajuda antes que dê um problema, que isso é muito mais caro para a saúde. E agora, uma coisa que tu falou extremamente importante, tu vai fazer consultorias, auditorias. A saúde precisa de muito recurso, porque a saúde é muito cara. Eu posso te dar um número, cada R$100 que o SUS deveria pagar, é limitado a 53. Os outros 47 é prejuízo. É prejuízo. Um eletrocardiograma, vai fazer um eletro. O eletro, sabe quanto custa o eletro? R$5,76. Este é o custo do eletro. Eu tenho o equipamento, o médico. O papelzinho, que é o laudo, custa 12. A consulta médica do médico clínico é R$3. R$2,95. R$2,95. O rapaz que cuida do carro, para você aqui na frente, se eu dar R$2,95 com ele acho que ele vai ficar bravo comigo. Vai. Né? E o médico que tem responsabilidade, também R$2,95. O especialista é quase R$9. Um neurocirurgião para atender o teu filho ganha R$9. Não tem como fazer gestão. Mas a gente precisa também fazer o quê? Profissionalizar a gestão. Profissionalizar a gestão. E a saúde começa a caminhar para isso. Os hospitais, principalmente, começam a caminhar para isso. Só que a gente precisa que o serviço público, e aí cabe às prefeituras, né, o governo, comece a botar pessoas competentes nos locais.
Eu já vi secretário de saúde padeiro. O cara tem uma padaria e trouxe secretário de saúde. Eu já vi secretário de saúde de cidade pequena que ele tinha um açougue. Não tem como dar certo. Vou dar um exemplo, eu não entendo de agronegócio. Se tu me botar no setor do agronegócio, o que eu vou fazer como gestor? Vou buscar me assessorar bem, pessoas capacitadas, que conheçam, e por mais que eu seja um bom gestor, eu não vou conseguir entender o que aquele cara do campo, lá na ponta, vai dizer de forma muito honesta. Eu acho que eu não seria um bom secretário de agricultura, por mais que eu possa trazer pessoas capacitadas para o meu lado, tomou para um time, né? Mas nem todo mundo é assim. O cara do nada vira secretário de agricultura e o cara não sabe o que está falando. O cara é secretário de saúde, ele não sabe nem o que é custeio. O cara vira prefeito e o cara não gere a casa dele, né? O cara vira presidente e nunca administrou nada. Entendeu? Então, assim, ó, a gente precisa levar a política a sério. E aí eu vou aqui deixar uma coisa muito clara que eu aprendi um orientador meu na Universidade de Coimbra, que ele, uma das falas em diversos cafés de orientação, falando sobre política, ele falou assim, não, o maior interesse é que ninguém escuta política. E eu me lembrei da minha infância, que eu e todos criamos escutando isso, que política e religião não se discute. Aí o brasileiro, sempre inovador, bota política, religião e futebol não se discute. Mas vamos focar no que é importante. Política e religião. Eu vim de uma família muito humilde, né? Então eu, Rafael, no meio da vila, discutir política, quem sou eu para discutir política? Discutir religião, que é tu para discutir religião. Só que nós, enquanto a gente escuta esse discurso até os dias de hoje, que política e religião se discute, nós não participamos da discussão. Mas alguém discute por nós. Platão já dizia antes de Cristo, não há nenhum problema não gostar e não participar da política. Só serás governado com aquele que gosta. Então nós precisamos trazer o debate político para o dia a dia. Mas não é aquela política de... Aí vai Aristóteles, olha eu citando Aristóteles. Aristóteles dizia, né, que os extremos são os vícios da sociedade. A virtude está entre eles, que é o equilíbrio das coisas. Né? Hoje tem a briga dos polos. O cara que está lá com câncer, esperando uma fila para conseguir a consulta, e ele já sabe que ele está com câncer. Tá? Ele não quer saber de quem está lá resolvendo o problema dele, se vai ser da direita, se vai ser da esquerda. Ele quer resolver o problema dele, que é a vida dele. Então a gente precisa aprender a discutir política, mas a parte mais difícil que o brasileiro precisa entender é aprender a entender e escutar aqueles que pensam diferentes. E acho que esse é o grande desafio. Mas a gente vai movimentar essa mudança de cultura do Brasil com programas como esse. E, inclusive, a gente está caminhando para o fim, Rafael, e a gente tem aqui uma particularidade que é incentivar, né? Porque se não gosta da política, se acredita que tem maus políticos, então vai da política, né? E aqui está trazendo um ponto que é não só discutir política, mas discutir com propriedade, discutir com técnica, para que, de fato, você consiga convencer as pessoas do que é o correto, né? Que você citou exemplos aqui de ser secretário nas áreas que você, de fato, você domina. E a gente precisa disso em todas as esferas. Então, eu queria que você deixasse um recado para os ouvintes, no sentido de que hoje tem tantas bandeiras representadas no legislativo, municipal, estadual e federal, que são tão ricas que a saúde está lá, não é à toa que está no 5º lugar, concordo que não só em Pelotas, como em vários outros, porque poucos vereadores têm essa bandeira. Então eu queria que você deixasse um recado pessoal, explicando ou solicitando que venha, né, para se colocar à disposição da sociedade, nos seus pleitos, na sua comunidade, porque a política ela não é só prefeito, vereador, deputado, não. A gente tem política nas escolas, nas universidades. A política está no nosso dia a dia, né? São líderes, né, que têm autoridade em determinados assuntos e não só saibam se expressar, mas que tenham domínio. Que recado que você dá para essas pessoas que hoje escutam, que estão lá na internet, que falam, que têm conhecimento, mas às vezes não compartilham aquilo, que ficam atrás das câmeras, mas não vão se colocar à disposição
seja na sua sociedade, seja na sua escola, seja no seu meio de trabalho, e que você vê que faz falta isso, né? Você hoje, como resultado de alguém que veio da iniciativa privada e está conciliando com sua atividade pública, como que você se sente e por que essas pessoas devem contribuir e sentar ao teu lado apartidário, né? Independente do partido que for, né? Por que elas devem vir contribuir também para a sociedade? Cara, a minha dissertação de mestrado, olha como o mundo chama-se CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Foi na Instituto Politécnico de Bragança, no norte de Portugal. Ele já trabalha isso há 50 anos, que é a formação do cidadão. Formação do cidadão, cidadania. Eu entrei na vida política quando eu tinha 12 anos, porque eu cheguei na escola pública, sempre fiz escola pública, e um colega meu estava chorando porque aquele dia não teria merenda. E ali eu fui na direção, trouxe os alunos para fora da sala de aula, até que tivesse merenda. Eu entrei para o Grêmio Estudantil brigando pela merenda, não para mim, mas para o meu colega que estava chorando. Eu me lembro da cena como se fosse hoje, me arrepio por isso. Esse meu colega faleceu assassinato. A gente precisa ter o olhar pelo outro. E isso vem da formação. Da formação da cidadania, que os meus pais não tiveram condições de estudar, de fazer faculdade, mas foram pessoas muito honradas e sempre me ensinaram a ter o olhar sobre o outro. Eu tenho aqui na minha frente 2 meninas, 2 enfermeiras, reconhecidas nos seus segmentos, né, que não faziam política. Aí eu quero que tu pergunte para elas, pergunta para elas, tu quer ir para um hospital agora ou tu quer continuar no nosso mandato? Elas não abrem mão. Porque ali elas estão fazendo saúde 24 horas, ajudando as pessoas. E para estar na política precisamos de gente que gosta de gente. Gente que saiba se pôr no lugar do outro. E eu acredito que a política ela não tem que ser de esquerda ou de direita, ela tem que ser feita para as pessoas. E a política ela começa a mudar quando espaços como esse, que se trata de diversos assuntos, vem e fala de saúde, fala de política, e as pessoas começam a entender que tudo é política. Nós temos 513 deputados federais. A bancada da saúde se chama 17 deputados do Brasil. Mas como assim são 513 deputados? Tem 17? Não, mas o deputado fulano botou emenda. Eu quero só lembrar os senhores. Eles têm 34 milhões de reais por ano de emenda e são obrigados a pôr 50% na saúde. Porque senão votariam em asfalto. Infelizmente, a gente sabe que o asfalto dá mais voto que a saúde. Mas o asfalto não salva a vida do teu filho. Vamos pegar a Assembleia Legislativa, 55 deputados estaduais. Quantos tu vê falando realmente de saúde? Não é saúde para a classe médica, não é saúde para a classe do gestor ou do enfermeiro. Pro setor saúde. Quantos nós temos? Câmara de Vereadores de Pelotas, 21 vereadores. Quantos nós temos? Eu. E lá foram quase 3 mil pessoas que saíram e votaram no nosso segmento, na nossa bandeira de defender a saúde da família das pessoas. Eu não tive nenhum candidato atrás, eu não tive meu santinho com o ex-presidente ou com o presidente. Lá era nós com a nossa bandeira. Eu acredito que o mundo começa a transformar, mas para transformar nós temos que transformar. E nós temos responsabilidade para estar tocando sobre assuntos numa roda de chimarrão, numa reunião em Brasília, numa reunião fora do Brasil, falando sobre saúde, mas falando sobre cidadania. Quando nós conseguimos fazer que as crianças que entraram na escola, e na época que eu estudei ainda tinha oral e cívica, né, e se podia discutir, nós tínhamos uma atuação no DEB, eu nunca fui de esquerda, eu fui diretor da União Nacional dos Estudantes, eu fui o único diretor eleito em 70 anos de um partido de direita. Eu reativei para Rondon em 2005. E eu sempre tive uma relação fantástica com os meus colegas de outros segmentos de esquerda, da PCdoB, Mutirão, blá, blá. E lá em Pelotas, a minha relação com meus colegas são fantásticas. E eu respeito todos eles. E eu vou na tribuna e falo, eu consigo te compreender, eu respeito a tua posição, mas eu não concordo. E é assim que se faz. Nós precisamos mudar o mundo através das pessoas. E as pessoas não mudam o mundo. A educação muda as pessoas. E aí as pessoas mudam o mundo. E aí começa tudo.
Perfeito. E sem saúde? A gente também não consegue, não somos nada. Educar, não consegue estar aqui conversando, não consegue nada. Então, concordo contigo que está mal dimensionado. A gente precisa de mais pessoas atuando com isso, se preocupando com isso. E enquanto o Estado não vem, por que a gente não faz isso, né, de uma forma privada, né, de uma forma independente também? Rafael, obrigado, então, por ter vindo, né, as tuas colegas que estão aqui compartilhando também conosco. Enfim, foi muito casual, né, ter a gente conseguir conciliar junto com o evento da Heart Meeting este tema, né, política, saúde, né, que é algo bem simbólico e extremamente importante para nós. Então, agradecer ao pessoal que nos acompanhou e, mais uma vez, obrigado aí pela tua presença e que a gente possa seguir, né, se encontrando. Eu acredito que nada é em vão, né, o motivo da gente estar aqui, acredito que a gente pode fazer alguns projetos conjuntamente e, principalmente, divulgar isso, né, sejam trazer pessoas, por consequência, trazendo pessoas para a política, para o papo do dia a dia ou para o voluntariado de qualquer tipo de município, não precisa ser de Pelotas, para que também se arremangue e que se coloque à disposição para poder ajudar, que a gente precisa de ajuda o tempo todo, né? Não é os 50% das emendas que vai resolver, mas sim muito mais, e para isso a gente tem que ter voz, a gente tem que pedir, a gente tem que falar, não só na Muna, mas no dia a dia, inclusive nas rodas de chimarrão. Meu irmão, quero te agradecer aí, agradecer aqui o Robson Morales, né? Natural de Pelotas, um dos meus professores na área de gestão de saúde, ele é fantástico, um cara que faz bem a muita gente, e aí através dele nos conectamos, já criamos uma relação aqui de parceria, temos projetos, já estou pensando, a minha cabeça não para, não, em vários segmentos podemos trabalhar juntos, para gerar emprego para as pessoas, dar dignidade para as pessoas, e cara, eu te espero um desafio, assim, eu te espero um desafio para te ir a Pelotas, para te ir no Laranjal, para te comer os doces de Pelotas e também sair com uma camisa do Grande Chavante, e aí já é um pilotense. Tá bem, então obrigado pelo convite. Pessoal, até uma próxima e vamos nos falando aí. Tchau, tchau. Valeu, até mais.